A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje é terça-feira, 25 de julho, dia do colono e do motorista. E começa agora o telejornal da TV Ijuí. O plantio do trigo na região de abrangência da Emater Regional já está 100% concluído. Em comparação com o ano passado, houve uma redução de 8% na área plantada. A pouca chuva registrada em zonas produtoras de trigo foi suficiente apenas para os triticultores pudessem semear áreas já preparadas para a finalidade, de acordo com o informativo conjuntural da Emater. O percentual de área plantada com trigo no Rio Grande do Sul é de 95%, aproximando-se da média para o período, que é de 96%. As áreas a finalizar se encontram nos campos de cima da serra, região cujo período preferencial para o plantio se encerra em 31 de julho. Dentro das possibilidades do agricultor, e também nós tivemos este ano um clima um pouco desfavorável à implantação da cultura, mas os agricultores conseguiram implantar dentro do período de zoneamento agroclimático, e que isso dá, então, possibilidade da cultura desenvolver todo o seu potencial. De maneira geral, as lavouras se ressentem da baixa umidade no solo, o que dificulta um desenvolvimento mais efetivo e vigoroso, apresentando plantas amareladas e com crescimento aquém do desejado. Chuvas impedindo a implantação. Logo após, o produtor entrou fazendo a semeadura com o solo um pouco úmido, né, em torno de 7 a 8 dias, e tivemos nesse intervalo outra chuva, né, lá no início, no final do mês de junho. Dali em diante, até agora, nós tivemos poucas precipitações. O que isso tem prejudicado a cultura do trigo? Primeiro, demorou muito entre o plantio e uma precipitação, e nós temos com isso algumas lavouras desparelhas. Há 10 dias atrás, retornaram essas precipitações da nossa região, não foram em grande volume, né, mas as culturas que estavam estabelecidas conseguiram se desenvolver razoavelmente. Mas não foi o suficiente e não foi parelha em todas as áreas da nossa região. Algumas lavouras ainda têm sementes para. As temperaturas negativas registradas a partir de 17 de julho, que provocaram geadas por todo o estado, em nada afetaram a cultura. No atual estágio das lavouras, 100% em desenvolvimento vegetativo, os eventuais danos por crestamento de folha, desde que a fertilidade e a umidade do solo se encontrem em níveis adequados. São em torno de 200 mil hectares da área plantada de trigo na regional da Emater, sendo 46 municípios, uma redução de 6 a 8% em comparação com a safra anterior. Produtividade muito boa da cultura e, ao mesmo tempo, qualidade do produto excelente, né, e talvez incomparável com os outros anos. Muito boa, tanto em produtividade quanto em qualidade. Agora, neste ano, preocupa um pouco os produtores, porque à medida que os dias vão passando, o tempo vai passando, a cultura vai passando também dos seus estádios para expressar a sua capacidade, ou seja, o seu potencial produtivo. Como os agricultores em algumas lavouras não entraram com adubação nitrogenada e com cobertura em momento certo, pode ser que aí nós estamos perdendo um pouquinho o potencial produtivo. Então, preocupa os produtores, a lavoura não está excelente, temos boa parte da nossa lavoura na região considerada razoável, e com isso talvez os agricultores lá no final podem ter algum perda de produtividade. Não dá para afirmar agora, mas é preocupante no momento essa diminuição das chuvas. Estamos no Julho Amarelo, o mês de prevenção e controle das hepatites virais.
Amarelo, porque é a cor que geralmente o infectado fica quando a doença se manifesta. Esses vírus atacam o fígado, um dos maiores órgãos do corpo humano, responsável por 500 funções fundamentais. Você sabe o que é hepatite? Ela é praticamente uma doença meio que traiçoeira, eu acho. Muitas pessoas não sabem direito o que é e como prevenir a hepatite. A estimativa da Sociedade Brasileira de Hepatologia é que cerca de 2 milhões de pessoas estejam infectadas no Brasil, mas só 300 mil estão diagnosticadas. A hepatite é causada por vírus de 5 tipos diferentes: A, B, C, D ou E. Essas duas últimas são menos conhecidas, mas vale reforçar que tem meios de transmissão parecidos com os das outras. O vírus ataca o fígado. O Sistema Único de Saúde oferece vacina para os tipos A e B, que também previne o tipo D. Geralmente, as hepatites não apresentam sintomas. Quando o corpo começa a dar sinais, pode ser que o quadro já esteja avançado. Esse paciente vai desenvolver a ascite, que é água na barriga, ele vai começar a não metabolizar as substâncias, vai ficar amarelo e vai necessitar de um transplante de fígado. Quando esse transplante é indicado, ou por perda da função do órgão, ou porque esse órgão desenvolveu um hepatocarcinoma. Por causa dessa ameaça silenciosa é que surgiu o Julho Amarelo, mês dedicado ao combate das hepatites virais. Uma das maneiras é aumentar o acesso ao teste rápido, que dá o resultado na mesma hora. Esse salão toma todos os cuidados para evitar a contaminação, desde a esterilização de alicates até o uso de materiais descartáveis e toalhas individuais. As pessoas não têm, às vezes, muita ideia do risco, né? Pensa, às vezes, talvez mais em uma micose, alguma patologia mais simples e não sabem, talvez desconheçam esse risco da hepatite. Mas o melhor mesmo é fazer como a Eleusa. Aqui eu sempre vejo que elas usam material esterilizado, mas eu sempre trago o meu mesmo sabendo disso. E uma notícia que vem a beneficiar moradores de Ijuí que aguardam há anos por suas casas. As 24 unidades habitacionais do Parque da Pedreira já estão na reta final. A previsão de entrega é para a semana do município em outubro. Já na reta final, foram intensificadas as ações na pedreira. Pintura e colocação de aberturas são feitas nas 24 unidades. Essas 24 famílias, que hoje são em torno de 100 pessoas, mais ou menos, algumas famílias têm mais pessoas, outras são apenas o beneficiário, vão começar a pensar em fazer a mudança dele definitivamente a partir do mês de outubro. A gente se reuniu com o prefeito, o secretário de planejamento, o diretor-presidente Demasi, e a gente definiu um cronograma junto com a construtora que está fazendo esse projeto e também com a construtora que vai fazer esse projeto de arruamento. E o diretor da Corção regional também. O que a gente definiu? Um cronograma e começamos a partir de amanhã a fazer algumas etapas. As casas praticamente estão concluídas. Algumas casas você observou que falta apenas colocar uma janela. Falta efetivamente a gente fazer o asfalto no local, asfaltar todo o local e colocar piso intertravado no outro local aqui do lado. Falta a gente fazer o teste de esgoto, que vai ser feito amanhã de manhã, às 9 horas. A Corsan manda um veículo específico para isso, especializado nisso, vai fazer o teste de evasão. Feito o teste de evasão, a Corsan começa a fazer o procedimento para fazer a alocação do esgoto que vai ser gerado e produzido aqui. Vai ser construído um tanque de reserva num local próximo daqui até ser concluído o projeto total aqui do Parque da Pedreira. E aí, nesse meio tempo, também a Bripav, ou a empresa que ganhar esse projeto de pavimentação, vai fazer o asfaltamento e os meios fios. Quando estiver fazendo os meios fios, o DEMEI vem e coloca os postes, coloca a fiação de luz e se liga nas casas. Antes disso, a gente já conseguiu na Corsan os testes de vazão de água para fazer a instalação e fazer os testes dentro das casas, também com os reservatórios de água, que todas as casas pro banheiro vai ter aquecimento solar.
Segundo o secretário municipal de Habitação, a meta é realizar a entrega das casas na semana do município em outubro. Em reunião com o prefeito, a gente definiu de que a melhor data para fazer essas entregas oficiais desses imóveis vai ser na semana do município. A gente vai ter outras obras para inaugurar, então vai ficar marcado no ano do município a entrega dessas primeiras 24 unidades na modalidade de casa aqui no Parque da Pedreira. Mais de 30 casas devem ser construídas, dando continuidade às obras da Pedreira. É só nas casas em torno de 1.800.000. A gente tem que contar toda a rede de água, a rede de esgoto, a rede de energia e também o asfaltamento. Isso vai girar aí na faixa de uns 2,5 milhões todo esse investimento aqui nessa região aqui, sem contar esse projeto que temos aqui na frente, que é o ginásio e o centro comunitário que vai ser construído. Ramsés enfatiza que o investimento passa de 1.800.000. Nós temos 30 lotes lindeiros aqui a esse projeto e nesses 30 lotes a gente tem um problema. São em torno de 50 famílias hoje, então a gente tem que repensar nesse projeto, ou a gente adquire uma área lindeira próxima ou a gente constrói casas sobrepostas. E aí a gente acaba fazendo um projeto de uma casa e um sobrado, uma casa e um sobrado para poder contemplar todas as pessoas que estão inscritas. A princípio hoje são 50 pessoas, que aí se a gente multiplica dá 150 famílias. Outros encaminhamentos para resolver a situação de moradias no município estão sendo feitos. Túlio Vargas, aquela problemática da invasão que a gente assumiu a secretaria com essa problemática, estava nervosa naquele tempo, já está um pouco mais calma e a gente sabe que tudo é burocrático. Quando saí antes de vir para cá, conversava com o engenheiro para saber os trâmites, os andamentos daquele processo especificamente. Está fazendo a retificação da matrícula, vamos fazer o desmembramento. Esse mês, no início do mês, a gente já dá mais um andamento para isso e a gente espera até o final do ano já ter loteado aquela área. Lá no 15 de novembro a gente está encaminhando o projeto Rio das Águas, que são 54 casas que vão contemplar pessoas que estavam em área de risco ou estão em área de risco ainda, e a gente tem outros projetos. Tem um projeto também no Colonial que são mais ou menos em torno de uns 30 lotes, um projeto no Tancredo Neves que a gente vai contemplar em torno de 70, 80 famílias e a gente vai tentar fazer uma assembleia com eles para decidir um processo que eles recebam só os lotes ou um processo em que eles recebam os lotes e as casas. Vai depender da decisão da comunidade que tem interesse nesse benefício. O curso básico de formação policial militar, curso superior de tecnologia em aplicação de polícia militar, coordenado pelo Departamento de Ensino da Brigada Militar, formou 289 alunos pela Escola de Formação e Especialização de Soldados do Polo Porto Alegre e 145 pela Escola do Polo Canoas. Com isso, os policiais militares cedidos à capital retornam na segunda-feira. É servir prontamente à comunidade o melhor possível, junto com os preceitos da Brigada Militar. A partir de segunda-feira é uma nova vida, diferente do que eu vivi na escola, e é um outro sentimento também, agora é um sentimento de zelar pela população. Os soldados Campos e Atayama formaram-se nesta sexta-feira, junto com mais 432 novos PMs das escolas da Brigada Militar de Porto Alegre e Canoas. O efeito das contratações será visível nos grandes e nos pequenos municípios. A primeira fase foi completar os municípios com no mínimo 3 policiais. Esta fase encerrou em maio. A segunda fase estamos encadeando hoje, que continua com 3 PMs. E os municípios com mais de 4.000 habitantes terão no mínimo 5 PMs. Isso beneficia de imediato 107 municípios. Ao todo, 1.018 soldados formaram-se nesta semana e agora integram os quadros da Brigada Militar. Na segunda-feira, estarão nas ruas. Este ano já está sendo o ano da mudança na segurança pública em nosso estado. Obviamente que não se muda uma realidade difícil de 20 anos do dia para a noite, mas nós estamos no caminho certo e os resultados já estão começando a ser sentidos. O governador José Ivo Sartori foi paraninfo das turmas. O essencial é a segurança das famílias do nosso Rio Grande. Não vamos perder a batalha para uma minoria que escolheu o caminho do mal. O crime não compensa e vamos combatê-lo nos 4 cantos do Rio